Fala rapaziada, tudo bem? Nesse vlog eu vou contar para vocês como é que se traz notícias do mercado da bola. Quando você está escalado para trazer notícias do mercado da bola, algo bem propício para essa época do ano. Hoje eu estou escalado para fazer isso. O mercado da bola nos canais Fox a gente chama de Giro Paulistas, porque hoje eu vou falar dos times só aqui de São Paulo. E como vocês podem ver, esse trabalho começa aqui, ó, em casa. É isso mesmo, ó, estou aqui no computador trazendo e buscando notícias durante todo o dia, durante toda a manhã, e agora na parte da tarde eu vou procurar algum lugar neutro, né? Provavelmente o estádio do Pacaembu, que todos os times de São Paulo jogam lá, ou já jogaram lá, se sentem em casa por ali, então eu vou procurar ali passar as notícias do mercado da bola, e claro que ao longo do dia eu vou contando como é que se faz esse tipo de notícia, que é algo que traz muita audiência e muito engajamento por parte do público. Bora lá! Bom, como vocês podem ver, cheguei aqui no estádio do Pacaembu, aqui atrás de mim a famosa Praça Charles Miller, tão conhecida aos torcedores brasileiros. E qual a diferença de fazer um trabalho assim, um trabalho de mercado da bola, de Giro Paulistas, do diário que eu sempre passo nos treinos, nos jogos? Que hoje o meu trabalho, ele é muito mais de prestar atenção do que observação. Quando a gente está cobrindo um treino, cobrindo um jogo, cobrindo um evento, a gente tem que estar observando muito, a gente tem que ter uma percepção muito grande daquilo que está acontecendo. Então você tem que observar, você tem que depois contar aquela história, saber exatamente o que está acontecendo, contar aquela história da maneira mais fidedigna possível, colher as informações. Aqui é muito mais hoje, né? O meu trabalho hoje aqui no Pacaembu de giro de notícias, de mercado da bola, é muito mais de prestar atenção, não deixar escapar uma informação muito grande, saber o que está rolando, por isso um trabalho de pesquisa antes, está atualizando a todo momento. Então um trabalho muito mais de atenção do que observação. E aí qual é o próximo passo? O próximo passo é achar uma posição menos poluída possível. Como hoje está chovendo bastante aqui no Pacaembu, a gente procurou um local aqui um pouco mais interno. Tá aqui a equipe, ó. Fala aí, Léo, Alex, a equipe tá aqui, ó. E aí o próximo passo seria aqui achar a posição da câmera, aí subir esse aparelhinho aqui, ó. Fala aqui pra gente, Alex, como é que funciona esse negocinho aí? O que tem que fazer pra gente subir sinal, conseguir entrar ao vivo? Aí, ó, mostra aí pra gente. Como é o nome desse aparelho aí? Esse aqui é o Live U, que a Fox usa para subir o sinal e assim a gente transmitir o que está sendo feito aqui para a central do Rio de Janeiro. Via internet? Via internet, a gente usa alguns modems aqui dentro que dá o sinal para a gente poder enviar todo o conteúdo que é gravado aqui para a central no Rio. E aí esse aparelho mudou a forma hoje como a gente faz televisão, porque ele transformou a TV em algo dinâmico. Quer dizer, nós estamos aqui, ó, na posição do Pacaembu, e esse aparelho permite que a gente jogue o sinal para o satélite de qualquer lugar. Então, de qualquer lugar a gente consegue fazer hoje uma entrada ao vivo. Então, esse aparelho mudou. A gente dizia antes que o rádio ele era muito dinâmico, isso transformou a TV em algo muito dinâmico. Então, a gente está aqui para transmitir e levar todas as informações. Boletim Expediente Futebol. Um abraço a todos aí do Expediente Futebol. Os clubes paulistas seguem correndo para anunciar contratações ainda antes do fim do ano. Esse é o desejo, por exemplo, do Corinthians. Até agora, o Corinthians só anunciou o Luan como grande reforço para a próxima temporada, o jogador também chegou por aqui, mas foi o único que o Corinthians conseguiu de forma concreta anunciar para 2020. Claro que a diretoria está correndo para anunciar novos nomes antes mesmo do fim do ano, e a diretoria corintiana ainda não desistiu, por exemplo, da contratação do lateral esquerdo Sid Clay, do atacante Michael, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro atuando pelo Goiás. São negociações em andamento, a do Michael um pouco mais complicada, segundo a diretoria corintiana, muito caro contratar esse jogador, era a conversa que já tinha antes mesmo do término do campeonato, logo após o término do Campeonato Brasileiro, perdão. E o jogador, inclusive, foi ouvindo algumas propostas do exterior, mas o Corinthians, como eu falei, ainda não desistiu desses jogadores. Mas o Corinthians está, assim, muito próximo de anunciar um reforço para a próxima temporada. A gente já trouxe o nome dele aqui. Trata-se de Vitor Cantillo. Bom, parou um pouco de chover, a gente conseguiu vir aqui para a rua. E, como eu falei, isso é um trabalho muito mais de atenção do que de observação. E algumas notícias a gente vai atrás, a gente
pesquisa, a gente furunga, outras notícias chegam pra gente. E aí, o mais importante, quando a gente está num dia assim de passar informação, de fazer mercado da bola, eu recebo algumas notícias, mas eu não jogo essa notícia pro ar sem antes confirmar. Eu acho que esse é um pilar básico que a gente tem no jornalismo, que é confirmar a informação. Eu passo muito isso para quem é meu aluno entrando no jogo, que você não pode simplesmente largar uma notícia. Ah, Gustavo, mas pode acontecer se você não conseguir confirmar a notícia de você perder, você não dá em primeira mão, alguém dá a informação antes de você. Pode e já aconteceu. De eu não conseguir confirmar a notícia de forma oficial, apenas a notícia chegou para mim através de uma fonte. Eu não consegui confirmar de forma oficial, não dá essa notícia e alguém depois na minha frente deu essa notícia. Então eu sempre tenho o princípio de confirmar a informação antes de passar adiante. É um princípio meu, que eu acho que é um pilar básico do jornalismo. Prefiro perder a notícia do que não confirmar ela de forma oficial, para não perder a minha credibilidade, que eu acho que é o que o jornalista tem de melhor e mais sagrado. Se eu jogar uma notícia no ar e ela não for verdadeira, não for confirmada, isso abala a minha credibilidade. Então eu prefiro sempre passar a notícia. Então a gente recebe muitas informações e aí é um trabalho de formiguinha mesmo, ligar para um, ligar para outro, tentar conseguir ir atrás e se não conseguir confirmar, paciência. Tem uns que dão, eu prefiro não dar, eu prefiro segurar a informação e trabalhar ela um pouco mais antes de soltar no notícia do ar. Um pouquinho de bastidores para vocês, já mostrei lá dentro, enquanto a gente espera a entrada ao vivo, a gente fica por aqui, ó, aguardando, câmera ali, carro da Fox, a gente fica aqui aguardando a entrada ao vivo. Como é que funciona isso? Né? Como é que funciona a hora que a gente vai entrar ao vivo? A gente fica em contato com a produção do programa, eu tô aqui ó, com o fone, ó. Obviamente que agora não está no ouvido, mas o fone está aqui. A todo momento o WhatsApp, em contato com a produção dos programas e a gente fica se falando. Eles perguntam o que a gente tem de informação mais quente, a gente passa aquilo que a gente tem e eles vão dizendo, ó, a gente vai entrar tal horário com você, a gente vai entrar tal horário com você. Ah, esse programa aqui é ao vivo, esse programa aqui é um boletim gravado. Vocês viram que eu fiz um boletim gravado lá, agora eu estou esperando aqui para fazer uma entrada ao vivo. Então, dependendo do programa, o programa quer alguma coisa ao vivo, alguma coisa gravada, a gente fica o tempo todo falando com a produção dos programas. É claro que se você tem uma notícia urgente, se você tem uma notícia nova, se você tem um furo, eles vão dar sim prioridade para a entrada ao vivo. Né? Eu estou aqui aguardando, não que eu tenha nada importante, muito importante hoje, são apenas algumas informações que eu colhi, mas o programa que eu vou entrar agora, que é uma entrada ao vivo. Então, a gente fica aqui e fica aguardando, é isso aqui mesmo, ó. Fica ali, a câmera ali, a galera no carro, a gente aguardando. Essa é a parte que todo mundo conhece da câmera, né? Mas olha aqui como é que funciona aqui atrás. Para começar, aqui é onde o cinegrafista controla áudio, tudo que está acontecendo. Ali é onde ele enxerga a gente, ó. E aqui atrás, botãozinho, o microfone fica ligado aqui, o fone dele para escutar o áudio. Esse é o cabo que vai, ali no multilink para fazer a conexão com a internet. E aí, essa é mais ou menos a visão do cinegrafista quando o repórter tá ali na frente. E aí muita gente me pergunta assim, ó, Gustavo, é difícil trabalhar com delay? O delay é quando o áudio do estúdio chega depois no seu ouvido ou quando você fala e o áudio retorna no seu ouvido, né? Teve alguns memes aí que viralizaram aí, né? O sanduíche ishi e tal, enfim. Cara, delay é algo que existe, não adianta, você tem que se adaptar a ele. Não é sempre que a central técnica consegue tirar o delay do seu ouvido. Muitas vezes eles conseguem, aliás, na maioria das vezes eles conseguem, mas tem vezes que o áudio bate e retorna, o satélite, acontece alguma coisa e o delay fica ali no seu ouvido. Então você tem que se adaptar. Requer muita concentração acima de tudo, né? Como trabalhar com o delay, né? Requer muita concentração acima de tudo, requer que você preste atenção naquilo que você está falando e pensando e não naquilo que você está ouvindo. Não é fácil nas primeiras vezes, mas é o que você consegue contornar. E aí não adianta, se for só o áudio de estúdio que chegar atrasado para você, não tem problema, você espera até o apresentador acabar de falar no seu ouvido e segue falando. Há alguns programas, ainda quando o apresentador está falando, o editor do programa fala no seu ouvido assim, ó, pode começar. E aí você, antes mesmo da voz sumir no seu ouvido, você começa a falar. Requer um pouquinho de experiência. Agora, o retorno, quando você fala e retorna no seu ouvido, é algo bastante chato, principalmente nas primeiras vezes, mas não adianta, você tem que se adaptar a isso porque é algo que a gente tem que conviver nas entradas ao vivo.
Ó, é o seguinte, ó, como o sinal vai por ali, o nosso retorno chega através do telefone. Você engata o fone aqui, bota o fone no ouvido. Dica importante, tá? O fio sempre por trás aqui, ó, para ele não ficar aparecendo. Ó, aí você bota aqui e eu já estou ouvindo o programa. Alô Central, alô Central, alô Central. Alô Central, alô Central. Falando para teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui do Pacaembu, falando para teste, testando o áudio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, informações dos times paulistas aqui no Pacaembu, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, me ouve bem, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alô Central, alô Central, já estou ouvindo o programa, já estou ouvindo sim, show de bola. Tá bom, Alex? Tudo bem, João? Um abraço para você, um abraço a todos. Todos os times aqui de São Paulo se identificam, né? Já jogaram, já venceram aqui no Pacaembu. Então esse é, sem dúvida nenhuma, um marco aqui de São Paulo e também do futebol brasileiro. Bom, vocês estavam discutindo aí os casos desses dois jogadores do São Paulo, que realmente o São Paulo trata de forma distinta. O São Paulo, inclusive, fez uma nota oficial a respeito do goleiro Jean, dizendo que repudia, né, qualquer tipo de violência, ainda mais sendo essa violência contra a mulher. Não pode fazer nada agora, porque o jogador está de férias, mas São Paulo deixou muito claro, ou pelo menos deu a entender de forma muito significativa, de que vai rescindir sim o contrato com o Jean assim que ele retornar. O São Paulo tem representação prevista aí para o início de janeiro, afinal de contas tem uma Libertadores logo no início do ano pela frente. Deixou pelo menos muito claro que deve rescindir sim o contrato do goleiro Jean, e como você informou bem, João, ele está solto lá nos Estados Unidos, né, devido à ação dos seus advogados, primeira ação que teve por lá, né, ele tinha sido detido pela polícia norte-americana, está solto nos Estados Unidos o Jean. São Paulo ainda aguarda pelo jogador até janeiro, mas deve rescindir o contrato com o goleiro por todo esse caso que ele acabou se envolvendo aí nos... E o mais difícil dessa época do ano é que vai chegando cada vez mais perto do fim do ano e tal, os dirigentes não atendem, os empresários não atendem, fica muito difícil a gente trabalhar a notícia, né? Então o que a gente costuma fazer, assim? Às vezes as notícias elas têm que se repetir. Você quando está fazendo uma atualização de mercado, você não traz muitas vezes coisas novas, mas você pode dar um olhar diferente para aquela notícia, né? Por exemplo, o que a venda daquele jogador pode representar, no que ela pode mexer no time, o que ela pode representar para as finanças do clube, o que o clube, ao contratar um jogador, o que o treinador pretende com aquele cara, com aquela contratação, quanto que o clube pode exatamente gastar com aquele jogador, se está dentro, condizente ou não o que ele está fazendo, enfim, você pode dar diferentes visões para a mesma notícia, porque às vezes atualizar diariamente o mercado não é muito fácil nessa época do ano. É uma época onde as contratações elas acontecem, é verdade, mas nem sempre, quanto mais se aproximando do fim do ano, principalmente na semana de Natal e Ano Novo, né, aquela semana morta, digamos assim, para trabalho, né? O futebol também tende a parar em relação a isso. Então você pode dar alguns olhares diferentes para a notícia. Trazer a mesma notícia, mas com um olhar, uma visão um pouco diferente, é uma situação interessante. Bom, e se esse vídeo de alguma maneira contribuiu para você, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Quero que você também dê o seu like, para eu saber que eu estou gerando valor para você. Você pode me seguir também no Instagram. Todo dia tem conteúdo de jornalismo esportivo no meu Instagram. E você pode me seguir aqui no YouTube também. Aperta esse botãozinho vermelho aí. Depois vai no sininho ali, ativa as notificações para toda vez que eu postar um vídeo como esse, você também receber. Um abraço, até o próximo vlog. Tchau! Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.